Segue o Alter Rebbe e nos diz, ele vai nos explicar o que significa esses filtros, o que faz com que essa energia seja encoberta, revestida, adequada, adaptada, de forma a poder ser absorvida pelos seres e criaturas de cada um dos respectivos universos e dimensões e chegar até nós. ומהו הלבוש שיוכל להסתירה ולהלבישה ולא יתבטל במציאות באורה? Pergunta ao Alter Rebbe, qual é o filtro capaz de ocultar e filtrar a Shekhinah sem perder a identidade por causa da luz devastadora dela? Então, como nos dizendo, se aqui o poder da luz da Shekhinah é algo tão intenso, tão grandioso, tão poderoso, então o que já é capaz de encobrir sobre isso? Nós falamos aqui que a luz direta da Shekhinah é algo tão intenso que a gente não resistiria, que tudo se anularia diante disso. Então, por isso é necessário aqui um encobrimento, é necessário aqui um véu, é necessário um filtro, mas o que já pode servir de véu, de encobrimento, de cortina ou de filtro para algo tão poderoso? O que já existe que pode conter essa revelação? Que pode ser tão forte a ponto de lidar com essa revelação devastadora e contê-la e limitá-la ou encobri-la. Nos explica o Alter Rebbe, hu retzono yitbarach vechokmato chulei, המלובשים בתורה ומצוותיה, הנגלית לנו ולבנינו דאורייתא מחוכמה נפקת, היא חוכמה עילה דלעילא לעילא, דלעילא לעילא מעלמא דאיתגליא. Explica o Alter Rebbe, sabe no que consiste o filtro, sabe o que tem o poder e capacidade de servir de filtro aqui e reter, conter, condensar, ocultar essa luz intensa da própria Shekhinah. O filtro é a vontade de Deus, sua sabedoria, etc., expressas na Torá terrena e em suas mitzvot. As coisas reveladas a nós e a nossos filhos na linguagem de Deuteronômio 29 e 28. O que pode servir de filtro e o que consegue limitar e condensar essa luz? A vontade de Deus contida na Torá e nas mitzvot, que a Torá é a sabedoria divina, as mitzvot é a vontade de Deus, etc. E ele nos diz porque a Torá tem esse poder de conter, de condensar, de ocultar a luz intensa, devastadora da própria Shekhinah, que nós, nenhuma criatura, nenhum ser é capaz de captar, de receber, e que aqui existe algo que parece ainda mais poderoso, que é capaz de conter e reter isso. A Torá tem esse poder porque está enraizada em uma energia mais elevada que a Shekhinah. E quem se lembra, a gente já explicou em outras partes do Tânia também, quando se fez referência a esse conceito cabalístico, que Shekhinah está ligado com o atributo de Malchut, que é o atributo inferior dentro da Sefirot, o último dos atributos, chamado atributo de reinado, da revelação e atuação divina para com os mundos. Já a Torá está enraizada, a Torá é Chokhmah Ilá, a sabedoria suprema, ou seja, a Torá está ligada com o primeiro dos 10 atributos, que é o atributo de Chokhmah, a sabedoria divina, e por isso, já que a Torá está enraizada em uma energia mais elevada que a Shekhinah, a Torá está ligada com Chokhmah na Sefirot, enquanto que Shekhinah está associado com Malchut. Por isso a Torá tem o poder de servir aqui de filtro limitativo, ocultando até essa luz da Shekhinah. De onde nós sabemos isso? A Torá tem esse poder, pois a Torá provém da Chokhmah, assim está escrito no Zohar, que a Torá é derivada da Chokhmah Ilá, da Chokhmah suprema, a qual transcende vastamente o mundo manifesto.
que é o âmbito da Shekhinah. Então aquilo que nós falamos, o mundo manifesta, a primeira coisa que pode se revelar, se manifestar, etc., da luz divina, aquilo que está associado com Shekhinah, com Malchut. Porém, Torá é algo muito mais elevado, portanto também mais poderoso, e por isso pode filtrar, reter, condensar essa luz, essa revelação da Shekhinah, conforme nos diz também o Alter Rebbe, דיוחקים ולא בחוכמה ידיעה וכולי, וכמו שנדבר לאל שאור אינסוף ברוך הוא מלובש ומיוחד בחוכמה הילאה, והוא יתברך בחוכמתו אחד, aqui ele nos fala e nos repete aquilo que ele já nos ensinou algumas vezes no Tânia, da grande elevação do poder de Chokhmah, porque ele, Deus, é sábio, mas não como uma sabedoria Chokhmah conhecida, como nós já explicamos, o que nos diz o Tikkun Zohar, que toda a sabedoria do ser humano é adquirida, é obtida de fora, vem de alguém, do professor, dos livros que a pessoa leu, do que ela aprendeu na sua vivência externa, etc., da sua experiência. Porém, no caso de Deus não é assim, porque não existe nada fora dele, e ele e sua sabedoria são uma coisa só. Portanto, quando falamos de sabedoria divina, estamos falando da essência de Deus, porque ele e a sabedoria são uma coisa só. Como foi explicado acima, que a abençoada luz infinita está expressa na Chokhmah suprema e unificada com ela. E ele e sua Chokhmah são uma coisa só. Já falamos disso várias vezes. De qualquer forma, o Alter Rebbe está nos dizendo o que tem o poder de servir aqui como filtro limitativo e condensador que oculte a luz da Shekhinah e não se anule diante dela. Tem que ser algo mais poderoso e mais elevado do que a própria luz da Shekhinah, que se encontra num nível ainda mais elevado. E o que vem a ser isso? Torá e mitzvot, que representam, que contêm dentro de si, que personificam a sabedoria e vontade de Deus. Portanto, eles podem servir de vestimenta para reter a revelação da luz da Shekhinah, condensá-la e filtrá-la. Apesar que aqui a gente poderia aqui surgir uma outra pergunta. Se a luz da Shekhinah é tão intensa, tão elevada, e por isso nós não somos capazes de contê-la, como pode ser que algo muito mais elevado que a luz da Shekhinah, aquilo que é proveniente da Chokhmah, das Torá e Mitzvot, que podem conter e reter a luz da Shekhinah, então como nós podemos conter e absorver a luz da Torá e das Mitzvot? Se isso é mais elevado do que a própria Shekhinah, por isso tem o poder de condensar, de reter, a limitar a expressão da energia divina derivada da Shekhinah, então como nós, se não somos capazes de conter a luz da Shekhinah, como podemos conter a revelação divina presente na Torá e Mitzvot? Se isso é mais elevado ainda do que a própria Shekhinah, teoricamente os mundos, seres e criaturas também deveriam se anular diante dessa vestimenta, desse encobrimento produzido pela Torá e Mitzvot. Por isso ele nos explica aqui, quem notou quando a gente falou, a gente disse que o filtro, a vontade de Deus, sua sabedoria, expressa na Torá terrena e em suas Mitzvot. Existe um aspecto da Torá terrena conforme nos foi dado até aqui na Terra. Ou seja, o Alter Rebbe com isso está querendo nos dizer que na essência, na realidade, existem dois níveis, dois aspectos quando nos referimos à Torá. Existe Torá e Mitzvot, como elas são na essência vontade e sabedoria divina. Porém, existe também o outro aspecto, como essa vontade e sabedoria divina se materializam, chegando até se concretizar no nosso mundo palpável, no nosso mundo físico e material, como elas descem, as mitzvot estão revestidas em assuntos de ordem física, material, a Torá, o estudo da Torá, e também está associado coisas materiais, ou seja, existe a Torá e mitzvot, e esse é o poder da Torá, é algo paradoxal, é algo tão elevado. Por um lado, existe na fonte, a Torá é mais elevada do que Shekhinah e etc., está enraizada, embutida na sabedoria, na essência divina, vontade de Deus. Mas por outro lado, esse mesmo nível transcendental, elevadíssimo, supremo, etc., que supera a própria Shekhinah, esse grau, assim se fala, quanto mais alto tem a capacidade de descer até o plano mais baixo. Esse grau elevadíssimo, ele também
tem essa capacidade e chega até os planos mais baixos inferiores, como nós dissemos, que é Torá e Mitzvot, são Torá e Mitzvot conforme revestidos aqui nos aspectos físicos e materiais do nosso mundo terrestre. Portanto, existe Torá e Mitzvot conforme estão reveladas para nós, aqui no nosso mundo, etc. Por outro lado, existe a Torá e Mitzvot, como elas são na sua origem, que elas superam a própria luz da Shekhinah, quando ela está enraizada na sabedoria suprema, sabedoria de Atzilut, etc., está acima dos mundos revelados, etc. E aqui, para nos enfatizar a grandeza e elevação do que representa o atributo de Chokhmah, que é o primeiro dos atributos divinos e é o mais elevado, e já falamos sobre isso em outras ocasiões. Então ele enfatiza isso também para nos dizer que isso está acima da Shekhinah, porque falamos que Shekhinah representa a alma de Idgalia, a primeira possibilidade de revelação divina no mundo e universo. Por isso ele nos traz que, em contraste a isso, Chokhmah, o mais elevado, se fala que Chokhmah, Deus é sábio, mas com uma sabedoria distinta da nossa, quando ele e sua sabedoria intrínseca é própria, ele e sua sabedoria são uma coisa só. Portanto, quando nós falamos de sabedoria divina, nós estamos falando dos níveis transcendentais, ocultos, elevados, que nem têm como ser revelados para nós. E mesmo se nós tomarmos como analogia o próprio ser humano, no ser humano é incomparável o poder, por exemplo, de Chokhmah, que é algo intrínseco, algo interno, a sua mentalidade, o seu raciocínio, a sua linha de pensamento, se comparado com as coisas externas do ser humano. Por exemplo, a fala. A fala é uma manifestação para fora, ou seja, a pessoa manifesta, expressa para o outro, para o próximo, para a pessoa que está fora, aquilo que ele pensa. Mas, na realidade, aquilo que ele expressa em palavras, aquilo que ele transmite para os outros, está bem abaixo de tudo aquilo que ele contém dentro de si, na sua mente, no seu intelecto, aquilo que ele é capaz de colocar em palavras para expressar e transmitir para os outros, está num nível bem inferior, bem abaixo da própria Chokhmah, da sua própria sabedoria, quando contida dentro dele. Portanto, o poder intelectual do ser humano que está relacionado com a sua mentalidade, que é algo interior, interno, é da parte mais profunda do âmago da pessoa. Isso se comparado à parte revelada da pessoa. Por isso, o Dibur, o poder verbal, é chamado de Idgalia, aquilo que se revela, equivalente aos mundos, ou à revelação divina, aquilo que pode se manifestar. Então não há comparação. Da mesma forma, aqui, a partir dessa analogia, a gente entende o mundo recebe sua luz da Shekhinah. Shekhinah é a alma de Idgalia, é a expressão divina, por isso também é a palavra de Deus, aquilo que pode se manifestar e se revelar para dar energia vital ao mundo, etc. É aquilo que se revela da divindade. Isso é incomparável em relação a Chokhmah, a sabedoria suprema de Deus, que é o poder inicial, é aquele poder interno da divindade, aquilo que está oculto, encoberto, e não temos acesso, nenhuma criatura pode captar o que está lá, porque é extremamente elevado, está no âmago da divindade. Então, se até em relação à criatura a fala é incomparável, a revelação externa para o outro, para o ser externo é incomparável com a manifestação mais profunda e interna daquilo que está na mente da pessoa. Quanto mais nos atributos divinos, a Chokhmah superior, a Chokhmah suprema, está incomparavelmente, infinitamente mais elevada do que o mundo de Idgalia, do que Shekhinah, do que Malchut, etc. Apenas aqui vem o paradoxo que com toda essa grandeza, toda essa elevação presente nesse nível de Chokhmah Ilahá, da sabedoria suprema, mesmo assim, ela é ela que contém e retém a revelação e limita a revelação da Shekhinah. Mas mesmo assim, por que ela não nos ofusca se é um nível tão intenso e elevado? A Shekhinah a gente não é capaz de suportar, então como somos capazes de suportar alguma coisa que se revele ou se derive desse nível da Chokhmah superior? Então ele nos diz, por que nós somos capazes de suportar isso? Rak sheyarda beseter madregot, ממדרגה למדרגה, בהשתלשלות העולמות עד שנתלבשה בדברים גשמיים שהם תרי"ג מצוות התורה. Ele nos diz, porém, embora a energia interior da Torá, que é da Chokhmah suprema,
permaneça transcendente e além deste mundo. Mas nós falamos, existe esse paradoxo, ao mesmo tempo ela também desceu, na linguagem do Cântico dos Cânticos 2,14, através dos lugares ocultos nos degraus, sem perder essa energia interior, ela desceu de degrau em degrau pela cadeia de mundos espirituais, até expressar-se em coisas físicas, que são o quê? A saber, as 613 mitzvot da Torá. Então a Torá ela consegue conciliar esses paradoxos, ela consegue trazer aquilo que é tão elevado, acima da própria Shekhinah, capaz de reter e conter e ocultar a luz da Shekhinah, e ao mesmo tempo ela consegue descer e trazer isso até aqui embaixo, revestido na Torá e mitzvot, conforme estão aqui no plano terrestre, revestidos em coisas físicas e materiais.